Olá, tudo bem? Se essa é a sua primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vindo. Meu nome é Alfio Sampieri, eu sou médico, você está no canal Drua e a gente vai falar hoje sobre as semelhanças e diferenças entre os conceitos de saúde do Ayurveda e da medicina alopática, da medicina convencional. A gente vai estudar e ver quais são as semelhanças e diferenças, o que cada uma tem em comum, qual que é a dificuldade que a medicina hoje tem para definir de fato o que que é saúde, o que que não é, e como que o Ayurveda conseguiu fazer essa definição de forma simples, com apenas uma linha. E a medicina convencional, às vezes, patina, às vezes a gente tem dificuldade de gerar um consenso. Então, eu trouxe para vocês verem uma comparação, né, entre esse sutra do Sushruta, né? Sutra é uma frase que condensa um ensinamento grande, né? Um ensinamento que dá para você decupar, dá para você separar e, e expandir esse conhecimento e ficar ali horas falando sobre esse conhecimento, explicando cada detalhe de cada palavra, porque cada palavrinha dessa que está nessa frase aqui possui um significado amplo, né? E muitas vezes é inclusive difícil para a gente que é aqui do Ocidente, que fala português ou que fala inglês, traduzir exatamente os termos que estão em sânscrito direto para o inglês ou para o português, porque simplesmente não tem uma palavra que seja equivalente nas duas línguas. Esse é o caso, por exemplo, né, de dosha, de Agni, né, de todas elas que a gente vai falar hoje aqui. Tá? E por outro lado, eu trouxe também uma revisão que eu baixei lá do PubMed, falando, né, sobre o conceito de saúde. Então, esses pesquisadores analisaram mais de 50 artigos, né, de vários anos diferentes, de um longo período, tentando definir o que que é um envelhecimento saudável, de acordo com a medicina, de acordo com as pesquisas que as pessoas fizeram, né, o que que é envelhecer com saúde. Então, o conceito de saúde para o Ayurveda é Samadosha, Sama aqui no sentido de equilíbrio, né, de saúde, de quem? Dos doshas. Quem são os doshas para o Ayurveda? Vata, Pitta e Kapha. É claro que, se você já acompanha esse canal há um tempo, se você já faz parte da comunidade, você sabe que existe uma diferença entre dosha do corpo e dosha da mente, né? Dosha do corpo a gente chama de sharirika dosha e dosha da mente, manasika dosha. Então existe essa diferença, mas aqui, como ele ainda vai dar uma ênfase para manas, né, para mente, então ele falou dosha aqui no sentido de vata, pitta e kapha mesmo, tá? Então, saúde para o Ayurveda é o quê? É Vata, Pitta e Kapha em equilíbrio, né? Seja quando a gente estiver se referindo de Prakruti e Vikruti. Sendo Prakruti aquele estado natural que a gente nasceu, aquilo que a gente herdou dos nossos pais, a nossa carga genética, a nossa herança biológica que a gente herdou e que não vai mudar ao longo da vida, mas a nossa constituição, essa nossa natureza está adaptada ao ambiente. A gente conseguir ter coerência, ter harmonia, ter equilíbrio entre a nossa natureza, a forma que a gente nasceu, né, a nossa capacidade digestiva, física e conseguir interagir isso com o ambiente de uma forma saudável, né, de uma forma que não leve ao desequilíbrio, que não leve a uma patologia, uma doença, né? E Vikruti é a variação dessa natureza. Então, o Vikruti, sim, seria o desequilíbrio, seria uma doença, tá? Então, a Vikruti, muitas vezes, ela consegue ser equilibrada, consegue ser combatida, consegue ser dominada, consegue ser apaziguada. A gente consegue reverter, muitas vezes, essa Vikruti e voltar para o nosso estado natural, né? A Vikruti, por ser a variação, então, por exemplo, a pessoa, às vezes, é vata, aí está usando uma medicação para uma medicação psiquiátrica para transtorno bipolar, né, o lítio, por exemplo, e ela engordou, ela ficou obesa. Então ela teve uma vikruti, ela pegou a natureza dela, que é vata, que era ser magrinho, e engordou de uma forma iatrogênica, de uma forma pelo efeito adverso de uma medicação. Então ela teve uma alteração da vikruti, né? Em alguns casos dá para reverter isso e ela voltar para a natureza dela, que é, né, o estado físico, corporal dela mais magro. Tá? Então, a gente conseguir balancear, a gente conseguir equilibrar Vata, Pitta e Kapha dentro do nosso corpo faz parte do conceito de saúde. Tá? Então, para ter saúde, a gente tem que ter os doshas em equilíbrio, Vata, Pitta e Kapha.
a gente tem que ter equilíbrio também de quem mais? Do Agni, né, que é a nossa capacidade digestiva, então a digestão. Tá? Então, se você não tem uma digestão boa, se você come alguma coisa e passa mal, se você come e fica empachado, se você come e sente náusea, sente azia, sente refluxo, se você come e tem diarreia, se você tem constipação, se você solta gases mal cheirosos, fedorentos, que ninguém aguenta ficar perto de você, tudo isso é o sinônimo de má digestão. Então, que não está saudável, que está alguma coisa errada, que você precisa melhorar, que você precisa mudar, que você precisa transformar a sua vida para melhor e tomar controle nisso, né? Mexer nisso daí, então, porque não está saudável. Tá? Então, para o Ayurveda, se você tem algum desses problemas, algum problema em Vata, Pitta e Kapha, você tem que ir lá e intervir, você tem que mexer. Se você tem algum problema de digestão, você tem que ir lá e mexer, porque você não está saudável. Esse é o conceito de saúde do Ayurveda, tá certo? Inclusive, o próprio Charaka Samhita, né? Sushruta é um dos autores, os grandes autores do Ayurveda, né? Dos grandes livros, chamado Samhita. O outro grande livro, né, dessa tríade clássica é o chamado Charaka, né? O Charaka Samhita, ele fala que é falta de sabedoria você ter uma doença, um problema físico ou mental, né, algum problema de saúde e você não tratar esse problema. É falta de sabedoria por quê? Porque quando você não trata um problema, ele tende a ficar pior. Né? Então, você ter Vata, Pitta e Kapha em desequilíbrio no seu corpo e não tratar, a tendência é Vata, Pitta e Kapha se viciarem, né? Um começar a interagir com o outro, e Vata, não sei se vocês se lembram, Vata tem uma característica muito interessante chamada Yoga Vahi, que ele potencializa quem quer que esteja perto dele. Então, o Vata ali junto com o Pitta vai potencializar o calor do Pitta, Vata junto com o Kapha vai potencializar o frio do Kapha, né? Ou vai pegar o bloqueio, o Kapha estagnado, parado, junto com o Vata vai gerar mais dor. Né? Então, você tem que ter essa dinâmica, esse entendimento na sua cabeça. Se você é um terapeuta Ayurveda, se você estuda Ayurveda já há um tempo, se você tem alguma profundidade no estudo de Ayurveda, você deve se lembrar disso. Tá? Então, não tratar também um problema digestivo é algo que vai trazer prejuízo também, que vai tender a gerar mais complicação, que vai tender a gerar ama, né? E ama é algo que está dentro da patogênese de todas as doenças, né? Dos problemas autoimunes. Então, deixar a ama circulando no seu corpo também, a ama por ter uma natureza pegajosa, grudenta, com tendência a obstruir, gerar cansaço, bloqueio de esrotos, né? Uma série de desconfortos físicos e doenças, né? Então, uma digestão ruim vai levar à formação de ama, né? Ama é essa toxina, é esse alimento mal digerido, né? E se você não tem uma boa digestão, se você tem alimento mal digerido, o que vai acontecer dentro do seu trato gastrointestinal? Você vai ter uma proliferação bacteriana indesejável. Tanto sua microbiota vai ficar alterada. Né? Se a microbiota está alterada, vai ter uma série de sinalizações químicas, né, e moleculares ali dentro da sua luz intestinal, estimulando a membrana ali dos enterócitos, das células do seu intestino, e isso vai interferir não só local, fisicamente ali no trato digestivo, mas vai ter interferência sistêmica no seu corpo inteiro. É algo que vai ganhar a corrente sanguínea, que vai atingir outros tecidos também. Tá? Então, você incorporar dentro de você um tecido, né? Você usar um alimento que foi mal digerido para incorporar dentro de um tecido seu, o seu corpo vai pegar aquele tecido que foi incorporado junto um alimento mal digerido e vai identificar aquilo como um antígeno, algo que não faz parte do seu corpo, e ele vai mandar anticorpos para combater aquilo. Né? E esse tecido que ganhou, que acumulou uma substância que não foi totalmente digerida, que não foi bem digerida, esse tecido com essa substância vai ser atacado. Isso pode ser sua tireoide, pode ser o próprio enterócito, pode ser o seu estômago, pode ser o seu pâncreas, pode ser o seu cérebro, né? O seu órgão genital, pode ser qualquer parte do seu corpo. Tá? Então, para o Ayurveda é muito sério essa questão do Agni. Tá? Então, não é algo que dá para deixar, para protelar, esperar com a barriga, né? E vocês vão ver no conceito de saúde da medicina moderna, da medicina alopática, que eu vou mostrar a seguir, dentro desse conceito de saúde moderno, é interessante você prolongar uma doença ali, você tentar evitar e deixar ela crônica, tentar manter assintomática ou maquiar ali os sintomas, tentar segurar essa doença, segurar o agravamento dela, né? Que se você não tem como curar um problema de saúde, você vai tratar ele cronicamente, você vai tratar ele de forma sintomática.
Então, dentro desse conceito moderno, você ter uma doença crônica controlada é sinônimo de saúde. E para o Ayurveda, não. Para o Ayurveda, você tem que ir atrás, você tem que controlar, você tem que buscar eliminar o dosha que tiver em desequilíbrio, você não pode deixar o dosha ali em desequilíbrio. Você tem que estar tentando tirar esse dosha viciado, esse excesso do dosha ali do seu corpo, né? Através de panchakarma, através de diversos procedimentos, mas você tem que ter alguma forma de tentar eliminar isso, tá? É claro que existem, pro Ayurveda, existem doenças crônicas administráveis, né? Que você não vai conseguir curar e que você vai administrar. Ok, existe isso, mas saúde mesmo para o Ayurveda, você tem que envolver esses conceitos aqui, tá? Então, continuando, além de ter equilíbrio dos doshas. Além de ter uma boa digestão, você tem que ter também equilíbrio dos dhatus. Tá? Então, dhatus são aqueles 7 tecidos do Ayurveda, que são o rasa, que é o plasma, tá? Que circula ali junto com o sangue, que circula no sistema linfático, que está ali no interstício. A gente tem o rakta, que é o sangue propriamente dito, né? As plaquetas, as hemácias. A gente tem o mamsa, que é o terceiro tecido, que é o tecido muscular, né? O músculo, a carne. A gente tem o meda, que é o tecido gorduroso, né? Tecido adiposo. Em sexto lugar, asti, que é o tecido ósseo. Em quinto lugar, né? Em sexto lugar, madhya, que é a medula óssea, a medula espinhal, cérebro, né? O morvita, o moracosto, tudo isso a gente considera o madhya. E por último, o shukra. Então, são 7 tecidos. Então, esses 7 tecidos, que são importantes, muito importantes para o Ayurveda, eles devem estar em equilíbrio, né? Estado sama, sem ama, funcionando perfeitamente, com os esrotas responsáveis por esses tecidos livres e desobstruídos, para a gente considerar que a gente tem saúde. Tá? Então, mais para frente, a gente vai falar uma aula sobre cada um deles. Se você quiser também, eu vou deixar aqui embaixo um texto do blog, onde eu falo sobre esses 7 tecidos, e também sobre o conceito de imunidade dentro do Ayurveda, né? Que imunidade tem relação para o Ayurveda com Ojas, e Ojas seria a essência, né? Tudo que o produto final, o que cada um desses tecidos tem de melhor, ele vai gerar uma essência, vai gerar um resultado, um produto que é Ojas. Tá? Então, Ojas vai proteger cada um desses tecidos e vai proteger o corpo, vai proteger a nossa imunidade, vai proteger também a nossa mente, vai dar disposição, força física, né? Que é bala. Tudo isso vai estar relacionado com Ojas. Bem, então, tem que ter equilíbrio desses 7 tecidos, né? Desses dhatus, para que a gente possa produzir um bom Ojas, ter uma boa imunidade, ter boa força física, né? E saúde. Além disso, então a gente falou sobre os doshas, Vata, Pitta, Kapha, a gente falou sobre o Agni, sobre os 7 tecidos e sobre os malas, né? Então, mala para o Ayurveda é tudo aquilo que você pode eliminar do seu corpo, colocar para fora, que não vai te dar nenhum prejuízo, tá? Então, os 3 principais malas, né? O trimala, são as fezes, suor e urina, tá? Esses são os 3 principais. Então, eles têm que estar funcionando, sendo eliminados todos os dias. Então, se você come todos os dias, você tem que eliminar suas fezes todos os dias. Para o Ayurveda também não faz sentido ficar se enchendo de antitranspirante, não suar nunca, de jeito nenhum, ficar ali só exposto no ar-condicionado com antitranspirante, né? E nunca deixar o seu corpo suar. Tá? Então, para o Ayurveda faz parte, né? O suor faz parte, assim como você elimina sua urina, assim como você elimina suas fezes, como você vai no banheiro todos os dias, você tem que suar também todos os dias. Tá? Então, se você é aquele tipo de pessoa que fica trancado o dia inteiro em casa, que fica ou no trabalho, ou que está sempre no ar-condicionado, sempre com antitranspirante, que nunca sua, é bom você dedicar um tempo, assim, você suar na forma de corrida, na forma de atividade física ou de sauna, alguma atividade que ajude você a colocar esse suor para fora também. Tá certo? E, além disso, a gente tem o outro conceito aqui também chamado de Prasana Atma. Tá? Então, Atma é a nossa essência, né? Algumas pessoas traduzem como alma, como espírito, né? É aquela parte imaterial que persiste após esse corpo aqui morrer,
a gente tem uma parte nossa, uma parte nossa da consciência que vai continuar a existência em outros corpos, né? Assim que o Ayurveda, que esse pessoal, que o Sushruta entendia naquela época. Tá? Então, Atma não adoece, Atma não muda, não fica mais doente, menos doente, não sofre, né? Atma tem uma série de atributos que são diferentes desse corpo físico aqui. Atma é eterno, Atma não vai morrer, né? Atma não fica doente, né? Tem uma série de atributos que é aquele que vem. Então, você, né? Cada um de nós aqui é Atma, cada um tem essa propriedade, né? Tem essa parte da consciência que é responsável pela embriogênese, pela união do óvulo e do espermatozoide para gerar o zigoto. Tá? Então, isso que é Atma. Atma vai ser aquele que vai persistir, mesmo depois do corpo e da mente perecerem, morrerem, deixarem e ficarem aqui na Terra. Atma é algo que continua. Tá? Então, Prasana Atma, né, Prasana é você ter esse entusiasmo, essa felicidade verdadeira, né, você estar de bem com a vida. É você estar feliz apesar de qualquer coisa, apesar de qualquer situação, apesar da sua condição financeira, apesar do seu partido político ter ganhado ou não, apesar de você estar assistindo um programa de TV que você gosta, de você estar assistindo um filme que você gosta, apesar do seu status financeiro, apesar do que você teve para o almoço hoje, apesar de quem está do seu lado, ou de não ter ninguém do seu lado, ou de ter alguém te apoiando, de ter uma rede de apoio, apesar de qualquer coisa aqui, apesar de, escreva aqui a sua possível queixa, né? Então, apesar de qualquer coisa que esteja acontecendo, você está feliz, você está bem, está tudo certo. Então, isso é prasana. Prasana é sinônimo de felicidade dentro da Ayurveda. Então, percebam a dificuldade que é a gente não tem um termo equivalente a prasana na língua portuguesa. Olha, tanta coisa que eu tive que explicar para você entender o que é prasana. Tá? Então, é uma felicidade profunda, uma felicidade verdadeira, uma felicidade que não depende de nada material, uma felicidade que não depende de ninguém, só depende de você. É um estado seu, que não depende do tempo, da estação do ano, do país que você mora, do partido político que você vota ou não, que você gosta ou não. E isso a gente vai ver no artigo que é bem diferente do conceito moderno de saúde ou de envelhecimento saudável. Tá? Então, para a Sana, também um ponto bastante importante. Tá? Então, além disso, Índria e Manas em equilíbrio. Né? Quem são os Índrias? Índrias são os sentidos, os 5 sentidos. Então, você está com a sua visão boa, acurada, você não envelhecer, por exemplo, com catarata, não envelhecer cego, não envelhecer, né? Envelhecer conseguindo ler, estudar e aprender coisas novas, interagir, ver o mundo, ver a cor do mundo, ver tudo que tem de bom no mundo, né? É importante isso, é desejável isso, né? Então, o Ayurveda entende que você preservar o seu sentido da visão por bastante tempo é um sinônimo de saúde. Da mesma forma, a sua audição. Da mesma forma, o seu olfato, você sentir, né, o odor, o aroma dos alimentos, das coisas, né, o paladar, o sabor da comida, né, é mais prazeroso você sentir, né, você se alimentar utilizando esses sentidos. Então, envelhecer com saúde tem a ver com isso. Né? Ou você sentir, você ter o sentido do tato. Se a gente não tem o sentido do tato, a gente pisa num prego e não sente. Daí infecciona, apodrece o membro e você não sentiu nada ainda, entendeu? Você corta, você queima lá no fogão, pega uma panela quente e não sente nada, queima, aí necrosa, estraga tudo o seu tecido da sua pele, do subcutâneo, né? Até atingir o nervo. Né? E que diferença faz também se você não tem sensação, mas vai destruindo o seu corpo. Se você não tem a percepção sensorial do tato, isso estraga a sua vida também. Então, esses 5 sentidos têm que estar em equilíbrio. Tá? Então, a mente, manas, é o nosso estado mental. Né? O estado mental aqui tem uma íntima relação com o prasana. Né? Então, existem basicamente 3 tipos de mente dentro do Ayurveda. Né? Uma que é superior, uma intermediária e uma inferior. Então, a mente superior, ela está conectada com a Atma, com a essência dela, com a vocação dela, com o papel social,
físico, com a missão dela aqui nesse planeta, ela sabe o que ela veio fazer, ela tem objetivo, propósito de vida, ela sabe, ela tem motivo para acordar de manhã, ela tem meaning na vida, ela tem um sentido na vida, ela tem algo pelo qual ela quer lutar, que ela quer exercer, ela quer mostrar o que tem de bom no mundo, ela quer mostrar a missão dela, ela quer compartilhar aquilo que ela tem de bom, independente também se as pessoas vão dar like no vídeo dela ou não, ela quer compartilhar aquilo, né? Então, ela não se frustra com facilidade, né? Ela pode receber hate, ela, né, falando em termos modernos, né? Ela pode não ter apoio, ela pode não estar na melhor condição financeira, mas ainda assim ela tem meaning, ela tem objetivo na vida, ela está expressando o caminho dela, a vocação dela, a missão dela. É uma pessoa que muitas vezes não tem as melhores condições, mas tem a melhor mente, a melhor cabeça, né? A melhor estado mental, a melhor capacidade de lidar com a frustração, né? E de suportar dificuldades, né? De seguir em frente apesar de qualquer coisa. Tá? Uma mente intermediária é aquela que, diferente da anterior, dessa mente superior, a intermediária, se tiver um pouco mais de apoio, se tiver uma rede de amigos, se tiver um grupo ali que está com os mesmos objetivos, ela consegue lidar um pouco melhor. Sem apoio para ela é mais difícil, né? Enquanto a mente superior vai lá e faz, com ou sem apoio, com ou sem grupo de gente ajudando, com ou sem familiar falando, vai lá, eu confio em você, né? Sem ninguém acreditar na pessoa, ela vai lá e briga e vai atrás do sonho dela e consegue. A mente intermediária é mais difícil para ela conseguir sozinha. Então, ela precisa desse grupo, ela precisa dessa sanga que a gente fala dentro do Ayurveda, né, do Dhamma. A gente fala desse grupo, né, desse aspecto de ter uma rede de apoios, uma rede de pessoas ali junto com o mesmo propósito, ou também ela precisa de ver que alguém conseguiu para ir lá e conseguir também e dar um jeito. Então, ela precisa ter também essa capacidade, né, essa vantagem, esse benefício de ter um apoio ou de ver que alguém conseguiu, né? Ver que é possível, ela vê que é possível, por exemplo, o famoso 6 em 7. Então, ela vê que outras pessoas conseguiram fazer R$ 100.000 em 7 dias, então ela vai lá, ela acredita nela, ela luta, ela tem um ânimo para correr atrás do sonho dela e ela vai atrás. Então, essa é uma mente intermediária, né? A mente inferior é aquela que, mesmo com todo o apoio, ela mesmo vendo as pessoas fazer o 6 em 7, mesmo ela tendo todo mundo a favor dela, um monte de amigo apoiando, ela tem dinheiro, ela tem herança, ela tem uma casa, o aluguel de um apartamento, de tudo, ela tem lá R$ 20.000 caindo na conta dela todos os meses, ela não precisa fazer nada, ela só precisa fazer a missão dela e mesmo assim ela não dá conta. Então, aí a mente que é inferior. A pessoa tem tudo, ela não precisa se preocupar com dinheiro, ela só precisaria se preocupar com a missão de vida dela, com o propósito, né? Ou estudar, ou ter alguma forma de se auto-observar, de se autoconhecer, de se auto-melhorar, de tentar evoluir como pessoa, de tentar melhorar intelectualmente, ou de tentar melhorar a condição social da cidade que ela mora, do bairro, do planeta, ou de onde quer que seja, nem que seja para fazer filantropia, né, projeto social, alguma coisa, não. A mente inferior não consegue ver beleza em nada, não consegue ver, mesmo com as pessoas apoiando, ela acha ruim, ela reclama, ela acha que ninguém apoia ela, ela está sempre reclamando, ela está sempre na bad vibes, está sempre se fazendo de coitadinha, sempre se fazendo de vítima. Então, é a qualidade da mente inferior. Tá certo? E aí, então, dito isso, essa é a definição de saúde. Então, suasta, que é saúde, iti é como, abhidyate é a definição, é descrito. Então, olha que interessante o sânscrito, né? A palavra, o sânscrito vai lá no final aqui da frase, ele vai lá e fala, suasta, a saúde, é definido como, né? É definido como tudo isso que ele falou antes. Então, o que ele falou antes? Que é o equilíbrio dos doshas, que é o equilíbrio do Agni, que é o equilíbrio dos dhatus, dos malas, que é ter felicidade verdadeira, né? Que é entender que você
tem uma parte sua, um princípio seu, que vai continuar, apesar desse corpo físico aqui morrer, apesar dessa mente morrer, apesar de tudo isso aqui passar, tem uma parte sua que vai ter continuidade, né? Que é a sua alma, né? A alma, né? Que é uma parte sua da sua consciência que não morre, que vai continuar, que é perpétua, que é eterna. Você ter consciência disso, você ter também saúde nos seus 5 sentidos e ter saúde na sua mente. Então, em uma frase, o Sushruta foi capaz de resumir o que é saúde. Então, o Ayurveda não tem muita dúvida, não tem muita discussão. A gente lê essa frase e a gente entende. Não, faz sentido, é correto, parece bom, deu para entender. Né? Então, olhando dessa forma, esse conceito de saúde, para mim, é bastante interessante. Tá? Então, aqui, antes da gente passar para o conceito de saúde da medicina convencional, da medicina alopática, eu queria que você deixasse o comentário. O que você achou desse conceito de saúde do Ayurveda? Você concorda com ele? Você discorda? O que você acrescentaria ou não? E lembra também já de deixar o like aí, porque isso ajuda o vídeo a ser compartilhado para mais pessoas. Lembra-se de compartilhar com quem você gosta. Se você conhece alguém que vai se interessar por esse conteúdo também, compartilhe ele com quem você gosta ou com quem você acha que vai se beneficiar disso. E a gente vai falar agora sobre o conceito de saúde dentro da medicina alopática, né? Dessa revisão que a gente viu sobre o conceito de saúde. Tá, então aqui, olha que interessante, a gente tem o conceito, né? O nome do artigo aqui é Concepts and Definitions of Healthy Aging. Então, é conceitos e definições a respeito do envelhecimento saudável. Então, ele fez uma revisão sistemática e uma síntese de diversos modelos teóricos, né? De diversos pesquisadores, diversos cientistas tentando mostrar, tentando entender o que é saúde. Então, aqui é um artigo de 2022, né? Então, é recente esse artigo. 2023, então é um artigo bem recente. É interessante vocês estudarem, eu vou deixar o link dele aqui embaixo na descrição também. E ele estudou aqui mais de 59 artigos, né, com diversos modelos e definições diferentes, e a conclusão aqui meio que não conclui muita coisa, mas assim, a gente tem que sempre ler o artigo inteiro para entender. Não adianta só pegar aqui, né, e ler o sumário e achar que foi suficiente. Então, assim, é um artigo de 31 páginas que vale a pena você ler, vale a pena você entender, né, e verificar as diversas áreas que ele vai citando, né? Por exemplo, né, ele começa falando aqui nessa tabela, já dá para a gente aprender algumas coisas com esse artigo, né? Então, ele pega as dimensões, né, subjetivas, né, e explicar conceitos espirituais, né, sociais, psicológicos, né, que vão ser parte da opinião da pessoa, né? Vai ser uma avaliação mais subjetiva, nessa parte cultural, espiritual, né? Então, esse aqui, por exemplo, lá no conceito do Sushruta, né, do Ayurveda, a gente tinha, né, esse conceito também espiritual que traduzia o entendimento daquela época. Então, lá, quando ele fala de Atma, né, quando ele fala do conceito de Manas, ele está falando desse conceito aqui, né, psicológico, essa dimensão psicológica, né, quando ele fala de Manas, ele está falando de Atma, né, essa parte espiritual e cultural daquele povo, daquela época de 2.500 anos atrás, né? Então, assim, esse aspecto da saúde é bastante subjetivo, né? Então, o conceito espiritual para aquela cultura, para aquela população, para aquela época, fazia sentido. Então, você tem que ver para você o que faz sentido dentro do seu conceito, da sua crença, né, da sua religião, o que faz sentido, o que te dá aquele calor interno, aquela fé, aquela coragem, aquele entendimento da realidade, né, aquela força para continuar, aquele ânimo, aquela crença em que há um sentido maior nessa vida, que não é só você comer, cagar, trabalhar e dormir. Não, tem algo mais do que só. A vida não é só isso para você. Então, esse é um conceito espiritual, né, psicológico,
social e que é subjetivo, né? Então, ele falou sobre esse conceito mais subjetivo, falou também de conceitos mais objetivos, né? Que são, por exemplo, aqui na conceitos cognitivos, né? Que é você ter, por exemplo, capacidade de ler, interpretar, entender um livro, de ter inteligência, né? De ter memória, de conseguir se comunicar, de conseguir conversar, né? Você está com o seu cérebro funcionando normalmente, funcionando bem. Isso é um envelhecimento saudável, isso é interessante, isso é bacana. Fisicamente, você estar bem também, conceitos econômicos. E é engraçado, né, que no conceito do Sushruta tem coisas que ele nem fala nada, né, de economia, não fala, o conceito do Sushruta não tá fazer um 6 em 7, ter X dinheiro na conta. É claro que dinheiro é importante, né? Dinheiro faz a diferença. A gente quer pagar um exame que é caro, você quer pagar a tomografia, você quer fazer um exame de endoscopia, tudo isso custa dinheiro pra caramba. Então, assim, é super caro. Ter saúde hoje em dia custa caro. Então, hoje em dia é fundamental a gente levar esse conceito e ter isso em mente, né? Você pagar um bom plano de saúde, né? Se você tem essa opção, se você tem essa condição, é muito melhor do que depender do sistema público, né? Onde você não sabe se vai ter vaga, se vai fazer o exame, quando vai fazer o exame, se o aparelho está quebrado ou não, né? Então, assim, esse conceito econômico é muito importante nos dias de hoje. Talvez para aquela época, para aquele contexto, né? Para aquele contexto cultural, social, talvez não fosse tão importante, tão relevante como é hoje. Conceitos ambientais, né? Environmental. É importante também você viver num local, por exemplo, que está em guerra hoje, ou você viver num local que tem uma usina nuclear que está tudo vazando lixo tóxico, radioativo ali, e você mora a alguns quarteirões da indústria, né? É um perigo ambiental. Ou você mora no local que faz mineração e aí estoura uma barragem e inunda ali a sua casa e leva você. Então, é um conceito ambiental de saúde também, né, de poluição na sua água, né, que naquela época um monte de poluição que antigamente não tinha, né, você tem uma torre de celular voltada em frente para sua janela, no seu apartamento, por exemplo, é uma exposição ambiental que tem que ser considerada a longo prazo, qual que é o efeito disso, né? Então, são dimensões objetivas que a gente tem que levar em consideração também para falar sobre saúde e sobre envelhecimento saudável. Além disso, né, aspectos cognitivos, aqui ele fala, até ele explicita mais ainda a parte cognitiva. Então ele vai falar, né, não só memória, mas a performance cognitiva, né, performance, capacidade mental, sabedoria, né? Então geralmente é esperado, até dentro do Ayurveda, que a pessoa que ficou mais velha, ela adquiriu sabedoria, ela já viveu mais, ela já passou por mais experiências, né, por mais situações, né, quebrou mais a cara, né, se ela abriu empresa, ela já faliu algumas empresas e já se recuperou, então ela tem uma história de vida, de superação também para contar, né, ela sabe o que que dá certo, o que que não dá, né, então ela tem uma sabedoria para compartilhar, né, tem uma experiência de vida, se ela conseguiu viver, se ela correu atrás dos sonhos dela, se ela não ficou o dia inteiro raspando o dedo no celular, né, ela consegue desenvolver sabedoria, né, dependendo da capacidade dela de autorreflexão, né, de autoavaliação, de autoobservação. Isso tudo é muito importante. Então, ele fala também dos aspectos culturais, né? Então, aqui mesmo eu estou utilizando um aspecto cultural que eu absorvi do Ayurveda, de tomar água morna, por exemplo, até da medicina chinesa também, que fala sobre tomar água morna. Então, eu dou preferência pelo menos nessa estação do ano, enquanto ainda não está muito calor, eu dou preferência para uma água morna. Então, alguns hábitos culturais podem variar de locais diferentes do planeta, né, de local para local. Você pode pegar o que tem de bom de algum desses hábitos, né, por exemplo, esse da água morna que eu acabei de falar. A panqueca de lentilha é outra coisa que eu aprendi do Ayurveda, que eu incorporei na minha vida, que é algo que me faz bem, que eu gosto, né? Então, certos hábitos e tradições, né, do próprio yoga e do Ayurveda, de você não comer depois do pôr do sol, né, para você dormir melhor, né, de você acordar antes do nascer do sol, também você acorda mais leve, mais disposto, né? Então, são diversos hábitos que você pode
incorporar para ter mais saúde, né? Isso eu estou fazendo aqui uma integração dos dois conhecimentos, né? Então, não necessariamente ele está falando aqui que você deveria pegar esses hábitos e tradições de outras populações, mas eu acho que é interessante, né? Você absorver a parte boa de cada cultura, né? Você pode pegar a parte ali dos judeus e fazer jejum uma vez por semana também, se você tem um CAFA ali aumentado, uma reserva de tecido, né? Um jejum de algumas horas, né? De 20 horas ou de um dia, uma vez por semana, pode te ajudar, né? Pode ser interessante, né? E é uma coisa cultural, é o hábito cultural deles, fazer jejum até o Shabá. Além disso, né, aspectos demográficos, a idade da pessoa, né, os problemas que a gente tem na infância são diferentes dos problemas que a gente tem na vida adulta e diferentes dos problemas que a gente tem na velhice. Né? Isso mesmo do ponto de vista do Ayurveda, vai ser muito diferente a forma como a gente trata, como a gente aborda, né, como a gente vê essa questão da idade. É bastante diferente, tá? Inclusive de termos de dose, de medicamento, de fitoterápicos, o tipo de alimento que a gente vai usar, né? A relação do ambiente com o local físico, a moradia da pessoa, com as estações do ano. E aqui ele fala de gênero, mas assim, isso é um assunto que hoje em dia está muito polêmico, muito político, né? E acho que assim, a maior complicação quando a gente fala desse assunto é a pessoa não ah, aceitar, né, a parte do corpo físico dela, né, porque tem pessoas que se sentem bem, né, com o corpo físico que tem, com a família que tem. Isso envolve aquilo que a gente falou, né, de você ter prasana, você ter uma felicidade verdadeira. Apesar do seu gênero, apesar da sua condição financeira, apesar da sua família, apesar da sua casa, do seu emprego, de qualquer coisa, apesar disso, você ter a capacidade de ser feliz, de ver beleza, de ver harmonia no mundo, né, de ter empatia com as pessoas, de conseguir se relacionar, de conseguir conversar, de conseguir dialogar, né, de conseguir entender o outro, se colocar no lugar do outro, e não querer impor a sua opinião, os seus valores para as outras pessoas, né, e querer obrigar todo mundo a seguir uma cartilha, a se comportar de uma determinada maneira, né, isso é muito mais importante, né, do que o formato do corpo de uma pessoa, né? A capacidade que ela tem de sentir amor ao próximo, de conviver bem em sociedade, né? Sem tirar a liberdade das outras pessoas. Então, isso envolve também muita parte política, né? Então, por isso que não é um assunto que a gente costuma falar, essa parte política no canal, para também não gerar polêmica. A gente vai falar sempre mais focando na parte da saúde, né? E deixar essa parte política de lado, que isso aí desperta muitas emoções e as pessoas hoje em dia não têm equanimidade para conseguir ter uma conversa razoável, uma conversa normal, sem querer imediatamente enquadrar a gente em algum dos extremos que existem por aí, né? E eu particularmente não me enquadro em nenhum desses espectros que existem. Então, não tem o que falar dessa parte de política. Então, por isso que a gente foca mais nessa parte da saúde, tá bem? Então, além parte econômica, né, e financeira é importante, o status profissional, né, você tá dentro de uma profissão que você gosta, de que você se sente realizado, de que te traz um retorno financeiro, né, de que você sente que ali é seu papel, que ali você tem uma vocação, que você quer melhorar naquela profissão, que você não está estagnado, você gosta de estar ali, você acorda com vontade de trabalhar naquele negócio, seja o seu negócio físico, se você for empreendedor, ou seja num trabalho que você gosta de fazer mesmo, seja você um funcionário público, um CLT, uma pessoa que trabalha para outra pessoa, mas se você gosta daquilo que você faz, né, isso é importante, esse status profissional. Né? Você sente orgulho de vestir um jaleco, ou de vestir uma farda, ou de vestir o seu uniforme de trabalho, isso que é o mais importante, né? Você está ativo, você ter um retorno financeiro por isso, né? Isso é muito gratificante. Então, ambiental a gente falou bastante também, físico, uh, ele fala aqui, né, das funções corporais, biológicas, fisiológicas, né? Se a pessoa consegue executar as atividades de vida diária dela,
Então, em que é você envelhecer com saúde? É você ter liberdade de fazer suas coisas, né? De você conseguir cozinhar o que você quiser, de você conseguir pegar um carro e ir para onde você quiser, vou pedir um Uber, pedir um táxi, pedir um carro de aplicativo, né? De você se locomover, de você acordar, se mover, de você não estar dependente de outras pessoas para viver. Isso envolve, né, uma capacidade física interessante, né? Uma capacidade física boa, certo? Aqui, política, né, ele fala como um conceito importante aqui, né, de você, de você ter, morar num lugar, por exemplo, né, que a lei é respeitada, que a lei é justa, honesta, que não, que, as, que os governantes não manipulam a lei em benefício próprio, né, não sei se esse país existe, mas, enfim, é um assunto que não vale nem a pena entrar, mas que o artigo coloca aqui como algo importante para o envelhecimento saudável. Talvez você não morar no lugar que é uma ditadura que te manda para um campo de concentração, deve afetar bastante o tempo de vida, a qualidade de vida de uma pessoa, né? Isso sim. Agora, se o partido A ou B vai ganhar, isso não tem tanto impacto quanto um regime mais totalitário teria, né? Tudo que tá ruim pode piorar, né? A gente tem que sempre ter essa, isso em mente. Né? Então, aquele ditado, pior que tá não fica, a gente viu que fica assim, dá para ficar bem pior, tá? Então, lembre-se de prasana, que é aquele conceito do Ayurveda, de felicidade verdadeira. Então, a gente tem que estar com felicidade verdadeira, apesar de quem está ali no poder, apesar de quem está fazendo as leis, apesar de estar sendo seguido ou não, né? Lembre-se sempre de prasana, tá? Então, é, sobre esse assunto, eu nunca deixo de citar o livro do Viktor Frankl, né, que é Man Searches for Meaning, Searching for Meaning, né, em busca de sentido, ou o homem em busca de sentido. Né, ele foi um judeu alemão que foi mandado, médico, que foi mandado para um campo de concentração, e dentro do campo de concentração ele escreveu o livro dele lá, né, num papelzinho que ele achou, aí rasgaram, tocaram fogo no livro dele, e mesmo assim ele conseguiu encontrar um sentido para viver ali no campo de concentração. E saindo dali, né, mesmo com a família inteira dele morrendo, tendo morrido, tendo sido exterminado, ele ainda conseguiu superar aquilo, né, superar aquele trauma, superar tudo aquilo que ele viveu e ter um sentido, ainda dar palestra, escrever ainda um monte de livro, né, escrever o conceito dele de logosofia, né, ele era psiquiatra, logosofia. Vou deixar o link do livro dele embaixo, se você tiver curiosidade, se você ainda não conhece o livro dele. É um livro que eu tenho, que vale a pena ler, porque ele foi uma pessoa que teve aqui para Sana. Ele foi uma pessoa que, apesar da política que foi instalada ali no país dele, ele conseguiu encontrar a felicidade, ele conseguiu encontrar o caminho dele, e conseguiu encontrar um sentido para viver. Mesmo contra todas as chances, contra todas as estatísticas, ele conseguiu. Tá? Então, eu vejo um cara desse que conseguiu lidar com tanta diversidade de uma forma tão vitoriosa, de uma forma tão virtuosa, de uma forma tão grandiosa, que hoje em dia, com todo o conforto que a gente tem, com você que tem acesso à internet, está assistindo esse vídeo, com certeza não tem uma situação financeira tão ruim assim, quanto a dele, que estava nesse local. Então, a gente está numa condição muito melhor hoje do que a que ele tinha há mais de 50 anos atrás. Tá? Então, fica esse livro, essa dica de livro aqui para reflexão, para que a gente não fale mais de política ou não use a política como motivo para você ficar feliz ou triste. Tá? Eu acho que é um motivo muito fraco para você, é, uma, é um terreno muito sujo, frágil, podre para você colocar os pilares da sua vida, os pilares do seu ser, da sua mente, né? Não pode ser o pilar que vai sustentar a qualidade da sua vida. Não pode ser isso. Tá? Então, busquem algo mais. Então, por mais que o artigo inclua aqui, né, a política como algo de suma importância, eu acho que a gente tem que tomar cuidado. Não é, tá?
A gente tem que ser independente e feliz, e saudável, independente disso. A gente tem que encontrar, uma saída além disso daqui, tá? Porque senão a gente vai colocar a responsabilidade, a gente vai colocar a nossa vida, a nossa felicidade na mão de outras pessoas que não estão interessadas na nossa felicidade, que estão interessadas em governar para si mesmos, em benefício próprio. Então aqui ele fala também, continuando, né, da parte psicológica e comportamental, e aí no Ayurveda a gente falou, né, sobre manas, né, que é a parte da mente. Então, a saúde mental, né, coping, que é você, a forma como você lida com as frustrações, os mecanismos que você adquire e exerce para lidar com essas frustrações ou com os desafios, né? A gente acabou de falar do livro do Viktor Frankl. Tem também, por exemplo, vou dar um exemplo pessoal, né? Na faculdade, eu tinha extrema dificuldade de dar uma aula, de fazer uma apresentação. Então, na primeira aula de anatomia, a gente tinha que apresentar um slide, né, falando sobre alguma parte do corpo, né? Então, eram divididos os grupos, e eu peguei, por exemplo, ali a parte da perna, né, do membro inferior. E aí, na minha primeira aula, eu peguei a ponteirinha do laser para mirar no slide, e eu tremia, assim, minha mão tremia desse jeito aqui, né? E a turma toda ria, zoava, sofri bullying, até o professor deu risada, todo mundo zoou, o professor falou que eu tinha que tomar beta-bloqueador, né, que para parar de tremer, que estava muito nervoso, que não sei o quê. Eu podia ter pegado aquilo, aquela situação, e ter gerado um trauma, e ter nunca mais me apresentado diante de ninguém e ter bloqueado aquilo em mim. Mas eu usei de outra forma. Eu peguei e tentei me preparar ao máximo, o melhor, e dar o melhor que eu tinha nas próximas aulas, né? E me coloquei diante de situações que me desafiassem nesse sentido. Então, mesmo além das aulas que a gente teria que apresentar ao longo dos 6 anos da faculdade de medicina, eu peguei e fui dar aula em um cursinho de para pessoas de baixa renda, né? Era um projeto social lá da escola, da faculdade. Então, eu me forçava a dar aula, me forcei a ser monitor, a estudar, a tentar colocar essa parte dessa habilidade, desenvolver essa habilidade, né? Até que chegou a um ponto que eu me sentia mais confortável de me apresentar diante do público, de dar aula, né? E tanto é que hoje em dia eu estou aqui e estou falando isso em público, né? Aqui no YouTube para todo mundo, para você entender que você pode pegar um acontecimento ruim, né? Um bullying que você sofreu, você pode pegar isso e bloquear e nunca mais expressar aquela habilidade, ou você pode usar aquilo como combustível, né, para você subir e avançar. E aí alcançar um patamar diferenciado, um patamar superior em relação a você mesmo. Não é que eu estou competindo com alguém para ver quem dá a melhor aula de Ayurveda, ou disso, daquilo, de medicina, o que quer que seja. Não. É você conseguir pegar um trauma ou pegar uma situação que seja desconfortável para você, que te desafiou, e falar para aquela situação assim, ó, tá, eu vou melhorar, então eu vou ver qual que é dessa situação aqui, eu vou atrás, eu vou encarar esse problema, eu não vou fugir do problema, né? Então essa é uma estratégia, né? Um coping, né? Uma forma de você lidar com alguma frustração, com alguma coisa que te desagradou, tá? Isso pode ser desenvolvido por qualquer pessoa, né? Pode ser um traço da personalidade também, que eu tenho, né? Podem ter pessoas que têm mais facilidade de pegar algum aspecto, algum trauma e usar como combustível. Tem pessoas que vão ter mais dificuldades, né? As pessoas são diferentes, né? Essa que é a verdade. Cada um parte de um determinado ponto e vai alcançar patamares diferentes na vida. Isso faz parte da vida, né? Essa diferença, essa individualidade, né? O ser humano não é todo igual, nem todos nós somos iguais, né? E isso é natural, essa que é a beleza da vida, é a complexidade do ser humano, é cada um ser de uma forma, né? Cada um aprender as coisas de uma determinada maneira. Isso que é interessante no ser humano. Tá? Então, essa é uma das partes do traço psicológico, né? A parte da atitude que a pessoa tem, a atitude diante da vida, diante das coisas, isso que eu falei, né? De você fracassar numa prova, fracassar no vestibular, fracassar num concurso e persistir, tentar de novo, ir atrás, né? E correr atrás dos seus sonhos com garra, com vontade, acordando e buscando isso. Isso é importante também. Isso faz parte de uma vida saudável e de envelhecer com saúde, de uma forma saudável. Além disso, a satisfação que a pessoa tem com a vida,
Olha que interessante. Né? A pessoa às vezes tem tudo, né? Eu já conheci pessoas que tinham tudo e nada estava bom, nada era suficiente, nada era interessante. A pessoa estava desanimada, frustrada, né? Porque a pessoa começa a ganhar 5 mil, aí ela quer 10 mil, aí daqui a pouco ela quer 20, aí ela quer 30, ela quer 50 mil, aí ela quer trocar de carro, trocar de apartamento, aí ela quer uma cobertura, não, ela quer uma mansão no melhor bairro da cidade, aí daqui a pouco ela quer um helicóptero, ela quer uma frota de carros esportivos, ela quer um Bugatti, ela quer um jatinho, e nunca está satisfeito, né? Essa que é a dificuldade da vida, é você não estar satisfeito com o que você tem, com o que você já conquistou, né? Então a gente tem que ter essa capacidade de curtir também o que a gente conquistou, né? De curtir o processo, que é o mais importante, que é o mais prazeroso também, é o processo de você se desenvolver, ou de você estar buscando ali, correndo atrás dos seus sonhos, esse processo de você estar buscando, ao mesmo tempo que você se coloca numa posição desconfortável, né, de ter que fazer as coisas, independente de estar motivado ou não, esse processo ele vai gerando uma série de neurotransmissores dentro da gente que vai dando estímulo, que são as endorfinas, né, que vão dando aquele impulso para a gente continuar, aquela força para continuar, né, que vão dando uma leve anestesiada nas frustrações, naquele desânimo. Só que a gente tem que ir atrás, né? Se a gente não se colocar numa posição de desconforto, a gente não vai ter esse benefício da endorfina. Então, ele só é liberado se você se coloca na situação desconfortável. Então, não adianta nada ficar no sofá achando que, esperando aparecer o Reels que vai te motivar, o Shorts que vai te motivar, te vai dar aquele clique que você vai sair da cama e vai resolver sua vida. Não, não vai. Vai ter que ser todo dia ali na constância, no hábito, né? Para você conseguir realmente alcançar algum lugar que seja satisfatório, né? Que seja compatível com os grandes sonhos que eu tenho certeza que você tem, mas que estão aí guardados, escondidos no armário, guardados lá no fundo ali da sua mente, que você está deixando de lado por, né, não sei, se por preguiça ou por falta de confiança, de amor próprio, porque alguém te desanimou, por alguma frustração, algum trauma, né? Mas eu espero que essa aula te ajude também a entender isso, entender a si mesmo, entender que você pode pegar, né, fazer esse cope, né, e pegar uma frustração e usar como combustível a seu favor, né, e ficar mais satisfeito com as pequenas conquistas, ficar satisfeito pelo simples fato de você estar conseguindo correr atrás dos seus sonhos. Só dessa possibilidade, dessa liberdade que a gente tem, né, algumas pessoas têm mais, outras menos, mas de ter essa liberdade de correr atrás, a gente já tem que ser grato por isso. Então, a pessoa que tem mais essa gratidão, né, essa satisfação com a vida, ela vai envelhecer de forma mais saudável, né? É isso que o artigo está falando aqui. Então, aqui, esse aspecto social, olha que interessante também. Ele fala aqui de ter um ambiente, um network, né? Uma comunicação civil, né? Um ambiente social de suporte, né? De você ter o seu papel social, sua família, sua comunidade, né? Isso aí tem a ver com aquela mente que a gente falou. Lembra que a gente falou das três mentes? Da mente superior, que não necessariamente precisa disso. A mente intermediária é que se tiver essa situação aqui social boa, né, agradável, favorável, ela consegue se destacar e consegue se dar bem. E a mente inferior é a mente que, apesar de toda essa condição social aqui favorável, ela não se desenvolve, ela não consegue deslanchar, ela não consegue ter felicidade, ter harmonia, ela não consegue ter satisfação, ter libido, ter ímpeto, coragem, né? Apesar de tudo isso, é um padrão de mente da natureza da pessoa que é muito desfavorável, que já muitas vezes nasceu com ela. Por que que a gente entende que já nasceu esse padrão mental com a pessoa? Né? Porque o Ayurveda entende, né, aquele conceito aqui espiritual, cultural, né, entende Atma. Entende que a vida, para o Ayurveda, de acordo com o entendimento do Ayurveda, a vida não é só esse período aqui de 0 a 100 anos, de 0 a 50, a 60, 70, 80 anos. Para o Ayurveda, Atma continua. Então, a pessoa que já carregava um padrão mental inferior, ela vai ter a tendência a carregar isso para a próxima vida. Na forma de um sankara, de um nó, uma tendência dela
a se comportar dessa maneira, uma tendência que ela vai carregar já de ter aquele padrão, o padrão de reclamar, o padrão de se frustrar, o padrão de nada estar bom o suficiente, o padrão de se associar com as pessoas que vão vibrar na mesma frequência no sentido de que vão ficar falando mal dos outros, que vão reclamar o tempo inteiro, que nada vai estar bom, que vão ficar fofocando, que vão falar da vida alheia, que não vão cuidar dos próprios business, né? Então, esse padrão mental, esse tipo de pessoa que tem esse padrão mental vai se associar com pessoas semelhantes, vai se associar com familiares semelhantes, né? Vai escolher a família que tem essa mesma tendência. Então, assim, a gente não pode nem reclamar dos nossos pais, porque foi a gente que se atraiu e entrou ali, naquele óvulo espermatozoide, né? Naquela união, naquele zigoto. Isso de acordo com a Ayurveda, tá? Então, assim, se tua crença é diferente, se você não acredita em Atma, né, em continuidade da vida, tá tudo bem, ignora isso que eu falei e aproveita o restante, tá? Mas do ponto de vista do Ayurveda, isso tudo faz sentido, né? Esses padrões da qualidade da mente superior, inferior, intermediária, inferior, né? Faz sentido porque que apesar de ter esse suporte aqui, algumas pessoas não têm qualidade de vida, são frustradas, né? Emocionalmente frágeis, se frustram com muita facilidade, são choronas, birrentas, mimadas, né? Porque algumas pessoas não conseguem, tá? Então, apesar de ser algo favorável, é uma dimensão para a saúde que é importante, que vai ajudar, que é favorável, apesar disso, algumas pessoas não conseguem, tá? Algumas pessoas, apesar de ter o corpo físico já saudável, uma tendência a não adoecer, né? Então, tem pessoas que nunca ficam doentes, que não se adoecem, né? Que pode se expor a todos os tipos de vírus, de bactérias, né? Fuma a vida inteira, bebe e não fica doente. Tem pessoa que é assim, que tem um corpo privilegiado, mas às vezes a mente não. E vice-versa. Às vezes tem pessoas que têm o corpo ferrado, fudido, mas que mentalmente está equilibrado, está equânime, está feliz, que apesar de qualquer coisa, de todas as doenças, a pessoa está bem consigo mesma, está realizada, está na missão dela, tem uma vida com propósito, com sentido, né? Isso esses valores, né? Esse conceito é muito interessante, né? Na espécie humana, né? Então aqui, por último, aqui, o conceito espiritual, né? Que envolve, né, os valores pessoais, religião, né? O sentido da vida, né? Os objetivos da vida e como que a pessoa lida com a morte, né? Eu acabei de falar a forma que o Ayurveda lida com a morte. E a sua crença espiritual? Ela te ajuda? Ela te dá força para encarar a morte? Se você fosse diagnosticado com um câncer metastático hoje incurável, que você certamente iria morrer, você teria medo? A crença que você tem hoje te ajuda a lidar com isso? Ou não? Ela te dá coragem, a certeza, a fé que está tudo bem? Você, tendo vivido a vida que você viveu até hoje, você vai morrer satisfeito? Ou tem alguma coisa que você gostaria de ter feito e não fez? E dentro dessas coisas que você gostaria de ter feito e não fez, será que todas elas têm sentido, são importantes, realmente importantes? Né? Quando a gente tem uma doença grave, a gente reflete muito, né, sobre o que é realmente importante na vida. Dentro das coisas que a gente quer fazer, o que realmente é importante, o que realmente faz sentido, o que realmente uh, a gente tem aquela sensação de missão cumprida depois que realiza. Né? Então, essa parte é muito interessante também. E é um aspecto importante para a nossa saúde. E envolve tanto no Ayurveda quanto na parte da medicina convencional, né? Vejam que interessante. Que mais aí? O artigo continua, né? Eu vou colocar o artigo embaixo aqui para vocês verem, né? Então, ele faz uma tabela interessante, ele vai analisando cada um daqueles artigos, né? Então, ah, alguns artigos vão falando, né? Que envelhecer de forma, ah, envelhecer com sucesso, né? A pessoa que consegue aceitar, né, a vida dela e ter desejo pelo processo de se desligar das atividades mundanas, cotidianas, né? Então tem a ver com aquele conceito de moksha que a gente fala no Ayurveda, né? Então ele fala
as diversas definições, né, de cada um daqueles artigos, né? E você vejam que são definições, às vezes, muito diferentes umas das outras, né? Então, aqui, olha que interessante isso daqui, né? Ele fala que ah, saúde é você ter uma abordagem para uma doença crônica, né? Você tem uma abordagem para uma doença crônica, né? E uma estratégia para você adiar, né? Postponement é você adiar essa doença, não, ao invés de curar. Então, se não dá para você curar, pelo menos que você consiga adiar essa doença crônica, né? Por quê? Porque a vida, então aqui, a qualidade, no eixo Y tem a qualidade da vida, e aqui no eixo X é os anos de vida. Então, a gente passa aqui, ao longo da vida, né? A gente vai crescendo, se desenvolvendo, né? E conforme a gente vai entrando na fase adulta, que a gente adquire independência financeira, independência dos nossos pais, independência para fazer as coisas que a gente quer, executar os nossos sonhos, né? A gente vai tendo mais qualidade de vida, né? Ou então, conforme a gente vai se aprimorando, né? Ou tendo um salário melhor, né? Tendo uma renda melhor, a gente vai também melhorando a qualidade da nossa vida. E a gente adquire também uma parte física, né? Se a gente cuidar do próprio corpo, da mente, a gente vai tendo mais saúde. Mas em determinado momento, a qualidade da nossa vida pode cair até que chega o momento da morte, né? E aí depende, né, da sua herança genética, do lugar que você mora, das coisas que você fez ou deixou de fazer, né? Se você tem alguma doença ou não. E aí chega lá, então, por volta de 60 até 100 anos. Então, beleza. Então, esse intervalo aqui, em algum momento, a qualidade da vida vai cair e você vai perecer. Então, alguns cientistas têm postulado, né, têm colocado que o mais interessante seria você prolongar um pouco mais esse tempo aqui, e aí, na hora que você for morrer, que você deteriore logo e morra logo de uma vez, do que ficar ali a saúde ficando ruim, 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 deteriorando, até você morrer. Porque é muito penoso, é muito custoso. Você está totalmente acamado, totalmente dependendo de tubo para se alimentar, de acesso venoso que fica perdendo porque a veia está frágil. Imagine você envelhecer de forma progressiva, você vai perdendo suas capacidades, perdendo os seus sentidos, né? Uma hora vai ficando cego, vai ficando surdo, vai ficando sem, né? Cheio das suas funções, perdendo tudo. É muito mais doloroso envelhecer dessa forma aqui. Então, o melhor seria, né, você conseguir prolongar aqui por mais tempo, mesmo que você tenha uma doença crônica, e aí, no momento em que o corpo já não está funcionando muito bem, o ideal seria ele ir rapidamente perecendo em direção à morte, e morrer de uma vez, do que ficar adiando, entendeu? Então, esse é um conceito também, né, de morrer com qualidade, uma morte boa, né? Mas é meio que tabu a gente falar sobre morte no mundo hoje em dia, né? Muitas pessoas têm medo, têm receio, não gostam de falar, é aquela palavra que você não pode falar o nome, né? Então, não sei o que o YouTube vai fazer quando eu soltar esse vídeo, tanta coisa que eu falei aqui, né? Nesse vídeo que pode desagradar o algoritmo, né? Mas enfim, então, depois vocês dêem uma lida aqui no artigo, então veja, ó, tem várias definições, né, de vários artigos falando aqui, né? Então, é interessante dar uma lida para você compreender, né, o que as pessoas que estão estudando esse assunto pensam, até para você refletir sobre a sua vida. Será que você está vivendo uma vida boa, saudável? Será que você vai envelhecer com saúde? Qual que será que é a melhor forma de envelhecer com saúde? Né? Então, é um assunto que é interessante para você integrar também junto com a Ayurveda, né? É um assunto que dá para associar as duas partes, né? O Ayurveda e a medicina moderna. E aqui nesse quadrinho é interessante também que ele faz também um resumão, né, das partes, né, dos aspectos importantes para você envelhecer com saúde, né? Então, pega aqui os aspectos pessoais da pessoa, né, as emoções, as capacidades físicas, cognitivas, aspectos sociais, né, aspectos extrínsecos que estão fora, intrínseco
é aquilo que faz parte ali da sua genética, né, do seu corpo físico, do seu funcionamento mental, né? E extrínsecos são fatores que são externos a você, né? Que não dependem de você, né? Depende do local que você mora, do governo que está ali controlando o seu país, né? Ah, das leis estarem sendo funcionando ou não, do ambiente, da exposição química ou não desse ambiente, física ou química, né, de toxinas ou não no seu ambiente, né, o tipo de sistema político, cultural que você está inserido, né, você se sente bem na parte cultural que você está inserido, né, no ambiente cultural, seja na sua faculdade, na sua escola, na sua família, no grupo de amigos que você está andando, você se sente bem, confortável, você gosta daquilo ali, eles têm o mesmo objetivo que você ou não, tá? Então, aspectos econômicos, né, educacionais, sistema de saúde, né? Então, são vários fatores que dependem de outras pessoas também para você conseguir se beneficiar disso, tá bem? Então, assim, depois dê uma lida nessa parte aqui. Não quero que essa aula fique muito longa também, senão vocês também não aproveitam, vocês se cansam, tá? Então, eu sei que hoje em dia a atenção das pessoas só está durando 30 segundos, 60 segundos, né? É o tempo de um Reels, de um TikTok, de um Shorts, mas eu quero trazer vídeos com mais qualidade, né? Dando o meu melhor aqui para vocês e com aulas mais profundas, né, tratando de Ayurveda, de medicina integrativa, né, de suplementação, de saúde. Em breve eu vou soltar também um vídeo sobre vitamina B12, né, diversos mitos que estão espalhando por aí sobre a vitamina B12, o folato, o ácido fólico e o metilfolato. E a gente vai soltando alguns vídeos aqui no YouTube, outros vídeos vão para a comunidade exclusiva de membros. Eu vou deixar o link aqui também, se você não for membro ainda, tem vídeos que só ficam lá, que são vídeos exclusivos, e alguns vídeos eu vou deixar aqui no YouTube de acesso público para qualquer pessoa. Esse vídeo aqui, especialmente, eu vou deixar aqui no YouTube, né, para presentear também os seguidores, os inscritos, o pessoal que acompanha aqui o vídeo, para que vocês possam ter também um pouco do conhecimento do Ayurveda, né, de forma gratuita também. Não que a comunidade seja cara, que é bem barato e é bem acessível, R$ 29,90 por mês, né? É um preço bem tranquilo, bem razoável para você fazer parte, para você se inscrever nesse plano de assinatura. Mas, de qualquer forma, eu vou sempre estar colocando também alguns vídeos interessantes, algumas aulas interessantes aqui no YouTube. Tá? Então, se você gostou desse vídeo, se te agregou alguma coisa realmente, então considere aqui deixar o seu like nesse vídeo para ajudar o YouTube a transmitir isso para mais pessoas, ou você mesmo, se quiser compartilhar, isso vai ajudar muito, eu agradeço também o seu compartilhamento, a sua ajuda, isso vai ajudar bastante no canal. Então, a gente se vê na próxima aula. Um grande abraço e até lá.